a gente falar sobre planejamento e em relação à conquista do nosso imóvel. Eu sempre lembro, e eu faço menção disso toda vez que eu converso com uma pessoa que, assim, tem uma idade muito mais avançada do que a minha, tá? E a pessoa fala assim, Lise do céu, eu não pensei isso na minha vida antes, né? E aí, agora, né, isso tá pesando, e agora que eu olho para trás e falo, nossa, por que eu não tive essa orientação lá atrás, né? Às vezes até brinco, por que eu não te conheci lá atrás, né? Então, eu gosto de fazer uma reflexão, né, muito grande, que assim, quando a gente já é adulto, né, ou a gente já passou aí de uma certa idade, a gente tem que aprender a trocar a roda do carro, né? A roda não, o pneu, né? A gente tem que aprender a trocar o pneu do carro com ele em movimento. E por que eu falo isso? Porque se fosse diferente, né? Se na nossa vida, quando a gente começou lá, no nosso primeiro emprego, tá? Alguém aí lembra de quanto ganhava no seu primeiro emprego? Eu ganhava, gente, R$250 no meu primeiro emprego, tá? E aí, eu fico imaginando, poxa, se no meu primeiro emprego, né, eu tivesse a educação financeira que eu tenho hoje, a clareza que eu tenho hoje, eu poderia ter já dividido as minhas prioridades em potes, né? Eu poderia ter colocado aqui um pote de festa, para as minhas baladas, quando eu era jovem, eu gostava, né? Eu poderia ter colocado aqui como prioridade o meu futuro imóvel, eu poderia ter colocado aqui roupa, né? Eu novinha, né? Gosta de comprar roupa, sapato, tal, né? Eu poderia ter já dividido isso, né? Então, teria separado, de repente, aqui para o meu imóvel, 30% do que eu ganhava, dá o que? Uns R$80, R$83. A médio prazo, a curto prazo, ou até médio, é pouco, né? Mas à medida que você vai envelhecendo e vai evoluindo, isso aqui também aumenta, né? O seu salário também aumentou. O problema é que a gente não evolui na questão das prioridades. Então, a gente evolui, né, ganhando mais, mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a ganhar mais, a gente começa a ter o quê? Mais obrigações. Então, eu sempre lembro que, poxa, quando eu tinha o meu primeiro emprego, que eu ganhava, era muito pouco, R$250, né, por mês. Só que eu não tinha obrigação nenhuma, não tinha contas para pagar, né? Hoje em dia, os jovens ajudam, né, os pais, tal. Na época, eu não precisava, né, ajudar tanto em casa, tal. Então, era meu dinheiro. Então, se naquela época eu tivesse já entendido, né, que uma parte desse meu salário eu teria que guardar para o meu futuro, né, de repente, lá na frente, eu teria sofrido menos. Eu não teria o quê? Que aprender a trocar o pneu do carro com ele em movimento. E é justamente isso que a ferramenta do consórcio faz. Ele te ajuda, né, a se planejar, ou seja, o que a gente teria que ter feito lá no nosso primeiro emprego, que era se planejar para depois comprar, para depois ter, o consórcio ele deixa, né, ele te dá a possibilidade de você começar a se planejar antes de ter o bem, né? Isso, e qual que é a vantagem disso, Lise? A vantagem é você não precisa fazer um valor muito mais alto,
Você não precisa ter uma entrada alta. Você, se de repente você tiver um problema e tiver que cancelar, né, que não é legal, mas se isso acontecer, você não tem um problema de ser, né, seu imóvel para leilão, né? Então, ele te dá a oportunidade de você fazer isso. Mas, quando eu falo de trocar o pneu do carro com ele em movimento, você não vai fazer isso com qualquer pessoa. Eu tenho total certeza que não, né? Então, é por isso que é tão importante a figura de um especialista. E muitas vezes esse especialista, né, como a gente traz dentro do projeto Conquistando Seu Imóvel, né, eu como especialista no consórcio e como especialista a ajudar as pessoas a conquistarem realmente o imóvel próprio, eu te dou o poder de você ser especialista da sua vida. Né? Então, a Lise compartilha tudo que ela tá aqui, ó, na cabecinha, tudo que tá aqui na minha cabecinha, que eu aprendi durante 10 anos. Né? E não foram apostilas, não foram só a questão de Lise, lê isso aqui, faz isso aqui. Não é só isso, né? É campo de batalha, é tete a tete com as pessoas, né? Na época a gente não tinha isso de virtual, né? Então a gente ia na casa das pessoas, a gente entendia a necessidade das pessoas. Então, esse projeto Conquistando Seu Imóvel, ele veio para ir além. Não é um projeto para vender consórcio. Não, é um projeto para você conquistar o seu imóvel, para você dar o primeiro passo e entender que você consegue, sim, conquistar o seu imóvel. Que dá para fazer. Que você não precisa ter uma entrada muito alta, que você não precisa comprar um crédito já, tipo, muito alto, definido. Né? Então, muitas vezes, você pode entrar em um crédito menor e ir se planejando. E, tipo, olhando outras coisas que, de repente, não passou aí pela sua cabeça, porque é normal, a gente não tem esse conhecimento o tempo inteiro. Não tem alguém ali, ó, falando para você o que você deve fazer, como você deve fazer, né? Porque, às vezes, só o conhecimento sozinho é difícil, né? O conhecimento sozinho, às vezes a gente se pega e fala assim, meu Deus, é tanta informação que eu não sei por onde começar. Então, é por isso que veio o Conquistando o Seu Imóvel, para te ajudar a pegar na sua mão e dizer, ó, esse é o caminho, é por aqui que você vai. Né? De acordo com o seu perfil, eu já vi vários irem por esse caminho e ter sucesso. O financiamento. O financiamento é algo pronto e enlatado, gente. Ou você tem 20% no mínimo de entrada, e uma renda de, tipo, bem alta, tipo, não é só 30%. Né? Às vezes passa até 50% aí, não pode ultrapassar 50% de comprometimento. E aí vai depender do que você já tem no mercado também, né? De comprometimento de renda. Então, tudo isso é enlatado. Ou você tem isso, né? Muitas vezes, muitas pessoas que eu converso, né, que entraram aí para o projeto Conquistando Seu Imóvel, o que elas me falam, Lise? Eu não tinha o perfil, né, dos bancos que o banco queria, eu não tinha o perfil para um financiamento, e eu não fiz nada para isso. Eu fiquei aí 30 anos sonhando com a minha casa, né, 10 anos sonhando com a minha casa, e porque eu não aprovou no banco, eu não fiz nada, porque eu não tinha conhecimento. Eu não sabia que dava para mim fazer consórcio. Eu não entendia como funcionava o consórcio. Então, quando alguém me falava de consórcio, eu achava que não era para mim também. Né? Às vezes, por preconceitos, né? A gente acha que o consórcio ou é só para quem tem dinheiro, ou é só para quem tem o nome limpo, né? E às vezes não. Né? Tem consórcio que dá para fazer com o nome sujo. Tá? Então, é tudo isso que impede você de chegar lá no seu destino, de chegar na conquista do seu imóvel.
Porque a mídia né, tudo ao nosso redor sempre vai direcionar a gente para o que é pronto, para o que é enlatado, para o que dá mais dinheiro para quem está te vendendo e menos trabalho. Infelizmente, gente, essa é a realidade, né? Então, quando a gente entra já em conhecimento é algo que não dá para medir o valor. Não dá para medir o valor. Fala aí, Ailton. O que você sentiu quando você foi fazer perguntas para o vendedor e o vendedor não sabia explicar? Qual foi o sentimento que você teve? Gente, não tem valor. Não dá para calcular. Né? O sentimento que a gente tem de sair da ignorância. Né? E muitas vezes eu vejo casos, né, inclusive de pessoas que estão lá nas aulas, né? Os clientes que já conquistaram o seu imóvel, que tinha exatamente isso, sabia guardar dinheiro, não queria entrar num financiamento e não sabia o que fazer, porque não tinha conhecimento de como funciona o consórcio, de como o consórcio pode funcionar para ele. Né? Então, às vezes eu vejo muito as pessoas só falando de venda, principalmente eu, né, que estou nessa área. Eu vejo o tempo inteiro as pessoas só querendo vender, mas em nenhum momento as pessoas se preocupam em entender o processo da jornada de compra do imóvel. E eu não vou desistir, eu não vou parar de falar sobre isso. Porque eu acho que uma hora esse mercado vai entender, vai se movimentar para isso. Né? Que existem pessoas que precisam de ajudas e ajudas mais profundas. Né? Não é a gente só ficar no raso, só ficar falando de técnicas de venda e técnicas de produto. Né? A gente tem que entender a realidade das pessoas, como a gente consegue, por meio de uma ferramenta que vai te ajudar a ter disciplina financeira, que vai te ajudar a entrar na fila do seu imóvel, que vai te ajudar a deixar de gastar com outras coisas, a priorizar o que realmente faz sentido para você. Né? Faz sentido, gente? O Ailton colocou aqui, ó, verdade, não tem valor. De saber sobre o assunto, pouco mais o suficiente para saber perguntar. Que legal, colocou risos. O conhecimento, gente, ele transforma. E ele transforma a sua vida, né? Ele pode transformar a sua vida inteira. Por quê? Porque com o conhecimento que você vai adquirir aqui, que você vai adquirir aí mais para frente, você pode descobrir uma nova fonte de renda, né? Que é isso a gente vai falar mais na aula 3, né? E isso as pessoas descobrem naturalmente, você vai entender lá como as pessoas descobrem isso naturalmente. Falo demais, né, gente? Então, a live de hoje, gente, é mais para a gente tirar dúvidas e entender, né, se está fazendo sentido aí para vocês, né? Agradecer todas as mensagens, né, que eu estou recebendo, né? São mensagens assim inspiradoras, né? Que mostra que a gente está no caminho certo e que a gente vai conseguir aí, ó, ajudar mais brasileiros a acordar, né? A despertar e falar assim, não, aqui não. Aqui, primeiro eu quero fazer as perguntas certas, né, Ailton? Primeiro, eu quero entender, né, como que funciona dentro da minha realidade, tá? E é isso que traz esse projeto. Então, amanhã que a gente vai liberar a aula 2, tá? Não se assustem, né, se tipo achar que é muito conteúdo.
tá? Por quê? Porque junto com o conteúdo também vai vir um método, né? Então, a gente tem um método que te ajuda a entender de uma forma mais clara, né? Então, não desiste. Às vezes as pessoas desistem porque acham que vai dar muito trabalho, né? Ou tipo, isso não é para mim, né? Não sei se isso é para mim, não sei. Faz uma reflexão, né? Toda vez que esse Zé Curubu vir falar aí no seu ouvido, faz uma reflexão, né, do seu sonho, em quanto tempo, né, há quanto tempo, na verdade, há quanto tempo você está tentando realizar esse sonho. E às vezes a gente fica buscando atalhos, né, eu vou por um atalho menor, que me falaram, eu vou por outro, enfim, né, tem atalhos, gente, que você só perde dinheiro e tempo. Existem atalhos que a gente só perde dinheiro e tempo. O que a gente está apresentando aqui para você, né, durante essa semana, é uma metodologia comprovada, né, para você fazer isso aqui, ó, sair da onde você está, né? Aí, colocaram aí, né? Colocaram aí que vira o vídeo, muito legal o vídeo, né? E ir para o seu primeiro passo, né? Porque ele é muito importante. Ele é mais importante, né, do que os passos que estão aqui, ó, até você chegar à conquista do seu imóvel. Por que ele é mais importante? O primeiro. Porque se ele for errado, você pode se frustrar, você pode desistir, né? Então, às vezes, eu vejo muitos casos, né, de pessoas, né? Eu atendo muita gente que vem procurar o consórcio porque não está aguentando mais pagar o financiamento, pagar os juros do financiamento, tá? Então, muitas vezes, porque deu o primeiro passo errado. E quando a gente dá o primeiro passo errado, depois para a gente ir para o certo, é mais difícil, né? Por quê? Porque aí aqui a gente ou fica com duas dívidas, duas prestações, né? Ou a gente vai ter que fazer o quê? Dar alguns passos para trás. E para trás ninguém gosta de dar, né? Tem gente que fala para trás nem para pegar impulso, né? Então, por isso que é tão importante esse primeiro passo, né? Você conseguir desenhar ele, né? Com o máximo de conhecimento, com o máximo de informação, né? E trocar o pneu. Trocar o pneu do carro com um especialista, né, com quem sabe fazer, o sucesso ele é muito mais garantido, né? Então, quando a gente fala de vamos por esse caminho, esse caminho aqui você já entendeu. Todos os alunos, quando a gente vai para a mentoria individual, normalmente eles já entenderam tudo. E aí a gente vai muito para contar história, né? Para entender história de vida, né? Se a realidade dele está de acordo ali com o que eu imaginei, com o que ele me respondeu, né? Nos questionários, para a gente entender se faz sentido o que eu desenhei e o que ele desenhou, né? E normalmente bate, né? As estratégias batem. E é por quê? Porque tem um método. Quando tem um método e a gente segue ele, difícil dar errado, né? Quando é tudo torto, um fala de uma coisa, outro fala outra, né? Enfim, ninguém se entende. Eu já vi muito disso, né? O cliente falando uma coisa e o vendedor escutando outra. Ou às vezes o vendedor falando uma coisa e o cliente escutando outra. Por quê? Não teve essa conexão, não teve uma metodologia, né? Então aqui você vai entender. Quem participou, né, das lives de aquecimento, a gente falou muito de fatores psicológicos, a gente falou muito de planejamento financeiro. Então, dificilmente quem chega na maratona, né, pode acontecer, né, mas na maratona a gente dá lá né, a maratona é meio que um trailer, né, é um trailer, né, de um filme maior, né, e por isso que é mais rápida.
né? Então, por isso que a gente faz essas lives de aquecimento e essas lives de tirar dúvida também, né? Porque às vezes o que está claro, né? Está claro às vezes para Hilton, para o Márcio, né? Para outras pessoas que estão aqui, mas às vezes tem alguém que está quietinho aí e que precisava, né? Precisava ouvir isso, precisava fazer a reflexão, né? De quando ele começou a trabalhar, né? Porque se ele tivesse lá atrás priorizado, lá atrás ele guardado ali, ó, pelo menos um percentual do que ele ganhava para ele, né? Porque muitas vezes a gente paga todo mundo, né? E esquece de se pagar. E aí, no final, né, dali 10, 15, 30 anos, a gente se arrepende, né? Então, aí entra um consórcio, né, com um especialista, para a gente trocar esse pneu aí em movimento, tá? Ó, DJ Vitor, eu sou capaz, é isso aí, seja bem-vindo. Gente, então, essa live é mais curtinha, tá? Se mais pessoas tiverem aí dúvida, pode mandar. Danilo, Lise, tem um terreno e não está quitado. Tem como construir com consórcio? Danilo, você precisa fazer o consórcio para quitar o terreno e construir. Tá? Então, dentro do valor do consórcio, você tem que colocar o valor do terreno para você fazer a quitação dele. Tá bom? Porque senão não dá para alienar o terreno, para a administradora liberar lá o dinheiro para construir. Gente, então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.